A pergunta era: como representar que um departamento possui vários cursos? Qual tipo de dado podemos utilizar nessa situação? Eu compartilhei aquele diagrama de classes que está no slide. Então, aqui, ó, um departamento, ele possui um ou mais cursos. Essa cardinalidade aqui que eu quis saber como é que seria representado no Eclipse, na criação da classe, como atributo. Eu dei como dica usar o ArrayList. Esse link que eu coloquei, provavelmente vocês devem nem ter olhado. Isso aqui é da API de Java. A API é a documentação de Java. Lembra que a gente está aprendendo a criar classes, definir tipos, e isso tudo é para a gente garantir o reuso. A API de Java nos mostra todas as classes que foram criadas até aquele momento e estão no pacote do Java, nesse caso aqui, versão 8, certo? O ArrayList, ele é diferente do que a gente conhece de array. Um array, ele tem tamanho fixo, ele só pode ter um tipo. Então, o ArrayList é um tipo de dado, é um tipo de lista, onde a gente pode guardar quantos elementos quiser. Esse link aqui em inglês, ele está explicando quais são as funcionalidades do array, tá? Para criar um array, a gente usa este construtor vazio, ou a gente pode usar um construtor dizendo quais são os elementos da coleção que eu estou guardando dentro, ou dizer qual é o tamanho desse array, certo? Os métodos. A gente pode usar o método para adicionar, que tem só um parâmetro, ou a gente pode adicionar dizendo em que posição eu quero guardar um elemento. E aí tem uma série de outros métodos. Tem método para dizer se um objeto perguntar, na verdade, checar se um objeto está presente ou não. Outros métodos do ArrayList, além do contain, que é um método para dizer se retorna true, se a lista contém o elemento, ou false, caso contrário. Tem um método get, que você passa um número, onde ele vai retornar o elemento que está naquele índice. Tem um método para dizer qual é o índice de um determinado objeto, para dizer se está vazio, e aí a gente vai usar o ArrayList para muitas coisas. É uma estrutura que eu gosto muito. Diferente do array que a gente estudou até agora, o método que diz o tamanho é size, não é aquele length que a gente usava antes, certo? No diagrama, a gente quer representar que um departamento, ele tem vários cursos. Vamos lá. Departamento, ele tem, para a nossa implementação inicial, ele tinha só um curso. Só que agora, eu quero dizer que departamento, ele tem vários cursos. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai usar hoje o ArrayList, tá? Cursos que a gente conheceu lá pelo diagrama de classes. Cursos é como se fosse um atributo de departamento. Ele possui vários elementos, vários atributos guardados em uma estruturazinha que a gente vai usar, que é o ArrayList, certo? E eu vou colocar no plural, porque neste caso aqui é plural, tá? Aí vamos ver qual é o erro que aparece. Primeiro, que a ArrayList, ele precisa ser importado. Ele não participa desse pacote que a gente acabou de criar. Então, eu tenho que dar um import em ArrayList. Outra coisa, cursos, ele precisa ser inicializado. Eu posso inicializar aqui no construtor, que ficaria mais fácil, mas eu poderia inicializar aqui em cima também. Vamos inicializar no construtor. Como é que eu inicializo a ArrayList? Assim como a gente fez com outros objetos, no caso, a gente tinha inicializado aqui curso como sendo igual a new cursos, a gente vai usar o ArrayList também usando new. Certo? Inicializei. Deixa eu ver qual é o erro que está avisando aqui. Tá. Por enquanto, a gente vai ignorar esse aviso amarelinho.
Mas o que ele está avisando é que esse ArrayList que eu criei, ele guarda tipos genéricos, pode guardar qualquer coisa. Uma string, um departamento, um curso, certo? Pode guardar qualquer objeto, qualquer tipo. A gente poderia limitar isso e dizer que é um ArrayList que só guarda cursos. Mas, por enquanto, como a gente não usou herança, eu vou considerar apenas a solução genérica. A gente não vai ter como usar os métodos de get curso e set curso, porque curso agora não existe como atributo. A gente tem um ArrayList de cursos. A gente não precisa obrigatoriamente colocar o get e set de cursos, do ArrayList de cursos, mas a gente vai precisar colocar um método que adiciona curso no ArrayList. Como é que eu vou fazer? O método ele será público porque eu tenho um departamento, por exemplo, a COAI, né, Coordenação em Informática, lá do IFPB, e eu quero adicionar o curso Integrado em Informática no departamento. Eu preciso de um método que faça isso. Eu posso colocar aqui add curso, passando como parâmetro o curso que eu vou adicionar, certo? E aqui o que é que eu vou fazer? Eu tenho um lugar onde eu guardo os cursos dentro da classe departamento. Então, eu vou chamar o método que adiciona e vou colocar o curso. Então, para adicionar um curso, eu só preciso dessa linha. Porque a gente já tem, é como se todos esses atributos aqui, no diagrama ela diz, a gente por enquanto vai desconsiderar essa coisinha aqui, esse losango branco, losango preto, certo? A gente está, por enquanto, só pensando na cardinalidade. Aqui está dizendo o seguinte, escola tem vários alunos. Vamos implementar vários alunos na escola? Eu já tinha implementado a classe escola para a turma B, certo? Aqui, a escola, ela tem 3 atributos, CNPJ, razão social e endereço. O construtor, eu inicializei tudo com uma string vazia, certo? E eles pediram para criar 2 construtores, então eu criei um construtor que não recebe nada e um construtor que recebe apenas o valor da razão social. Eu vou acrescentar aqui um monte de alunos nessa escola, porque, afinal de contas, não faz sentido ter uma escola sem alunos. Mais uma vez, eu venho aqui, a ArrayList, ele não está dentro desse pacote que eu criei, então eu preciso dar um import. Importei, e eu vou inicializar o ArrayList de alunos. List de alunos. Ele vai ficar amarelinho porque eu não amarrei quais são os tipos de dados que eu posso guardar nesse ArrayList. Não amarrei, não está amarrado. Ah, uma coisa importante. Se eu crio mais de um construtor, tem um construtor aqui primeiro, tem um segundo construtor. Quem não está lembrado do que é construtor, um construtor é um método especial que ele constrói um objeto daquele tipo. É como se ele retornasse um objeto do tipo que a gente está criando aqui. Lembra, criar uma classe é criar um tipo de dados. Então, eu inicializei nesse primeiro construtor, mas se por acaso o programador ele usar esse outro construtor, não foi inicializado. Então, eu venho aqui e inicializo também, tá? Como é que eu vou fazer para adicionar alunos? Então, aqui, ó, um método para adicionar aluno, que ele vai receber o aluno que eu quero adicionar na escola. Então, abre chaves, dis.alunos, adiciona. Esse adiciona é um método que está lá no ArrayList, que eu vou mostrar para vocês novamente. Eu adicionei. Então, aqui, eu criei uma forma de dizer que tem um método na classe escola que ele adiciona alunos, certo? Vou voltar aqui para a API de Java. Aqui, ó. Quando eu estou fazendo aquele alunos.add, eu estou chamando esse método aqui, certo?
é o método que adiciona o elemento no fim da lista. Então, toda vez quando eu adicionar, o elemento que for adicionado, ele vai para o final da lista. Beleza. Agora eu vou começar a usar as classes que eu criei. Primeiro, eu já tinha aqui esse main com 3 alunos criados. Aluno, vamos olhar lá como é a classe aluno. A classe aluno, ela tem um nome, um CPF, um telefone como atributos privados do tipo string. E eu criei um construtor que recebe o valor de nome, CPF, valor de telefone, e eu inicializo esse valor, certo? Então, aqui, ó, essa linha é como se eu estivesse acessando aquele método construtor que eu criei. Lembra que ele tinha nome, CPF e telefone. Então, tá aqui. Eu criei 3 alunos. E aí eu coloquei para imprimir o nome, o CPF e o telefone desses alunos. Também criei uma escola. Eu criei a escola 1, que ele chama o construtor vazio. Vamos olhar o construtor vazio. O construtor vazio faz o quê? Coloca que o CNPJ, razão social e endereço é vazio e inicializa o array list de alunos. Inicializar, gente, é como a gente fazia antes com as variáveis de colocar contador igual a 0. A gente estava inicializando lá no começo o contador. Se eu não fizer isso, vai aparecer uma exceção. Eu vou testar para vocês. Eu criei 2 escolas, Escola 1 e IFPB João Pessoa, e criei a Escola 2 e IFPB Campina Grande. Eu vou adicionar na Escola 1 o método que a gente criou agora, ó, ADD aluno. Eu vou adicionar aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Está me cobrando, eu vou criar um outro construtor. Public escola, e ele vai receber razão, vai receber CNPJ e vai receber endereço, certo? Aí a gente, toda vez quando for criar, que for usar esse construtor, a gente vai ter que passar como parâmetro todos os valores. Então, a razão social vai receber o valor que eu guardei no parâmetro. O CNPJ vai ser o CNPJ que eu recebi como parâmetro. E o endereço vai ser o endereço que eu recebi como parâmetro. Primeiro, nós temos uma escola, que é a IFPB João Pessoa, que eu adicionei esses 3 alunos. Agora, eu vou criar uma escola 2, que vai ser uma escola que eu vou dizer que ela é IFPB Campina. O segundo, acho que é o CNPJ, eu vou colocar aqui 11. E o terceiro vou colocar endereço 2. Então, aquele construtor que eu criei agora, ele recebe esses valores. Mas vamos supor que eu digitei errado o nome da escola. O nome da escola não, vou fazer de conta que eu digitei errado o CNPJ. O CNPJ é 000-1. Então, eu vou usar o quê? O método que altera o valor do CNPJ, que é o método set. Certo? Agora, eu vou adicionar nessa escola alunos. Eu preciso criar alunos. Eu vou colocar Vitor igual a new aluno. Vitor. Opa. O CPF de Vitor vai ser 098. E o telefone de Vitor vai ser 987-654. Vitor, ele estuda na escola 2. Então, eu vou adicionar Vitor na escola 2. Mas eu vou criar também Maeli. Maeli é um aluno, é do tipo aluno. O CPF de Maeli é 897. E o telefone de Maeli é 45678. E Maeli, ela também estuda na escola 2. Então, o que a gente fez agora foi
usar o método construtor da classe aluno. Para a gente usar o método construtor, a gente precisa dessa sintaxe com esse operador, new. É como se eu dissesse o seguinte: rapaz, me dá aí um espaço de memória para eu guardar um valor de aluno. Aí, nesse espaço de memória, ele tem um espaço para nome, um espaço para CPF e um espaço para telefone. Do mesmo jeito, eu fiz aqui, na classe escola. Eu criei um objeto do tipo escola, usando o operador new e chamando um construtor vazio. Certo? Aí, depois eu me arrependi de ter criado uma escola sem valor e eu chamei o set razão social e coloquei a razão social nessa escola. Eu vou até apagar isso daqui para não atrapalhar vocês. Depois de eu criar a escola 1, cuja razão social é IFPB João Pessoa, eu chamei os métodos, o método aqui, eu chamei o método ADD aluno, que eu defini, que recebe como parâmetro um aluno, e esse método, ele diz o seguinte, ó, tem um espaço de memória aqui que guarda alunos, é um array-list, né? Tem um espaço de memória que guarda alunos. Eu vou chamar um método e vou dizer, array-list, adiciona aluno. Array-list, como ele é implementado internamente, não nos interessa. E isso é a grande sacada da orientação a objetos, porque a gente não vê a complexidade dos tipos de dados que a gente está implementando, certo? Então, voltando, eu adicionei 3 alunos e fiz a mesma coisa aqui embaixo. Criei uma escola nova, chamando o operador new. Depois eu percebi que o CNPJ estava errado, então eu alterei o CNPJ. Criei um aluno chamando o operador new, adicionei esse aluno novo à escola. Mais uma vez, criei outro aluno e adicionei à escola. Eu fiz tudo isso e eu não testei, né? Eu não sei se está certo. Primeiro, aqui eu já tenho o espaço, o código que faz imprimir os valores do nome, do CPF, do telefone desses alunos. Eu vou fazer a mesma coisa com os alunos aqui de baixo, né? Para ninguém ficar com ciúme. O aluno Vitor. A aluna Maeli. Botei só com um L. Certo? Então, eu estou imprimindo aqui o valor do nome e do CPF desses 2 alunos. Eu vou colocar também, para imprimir, vou imprimir escola 1 ponto, razão social da escola 1, e vou imprimir também razão social da escola 2, mas eu também vou imprimir o número do CNPJ da escola 2. Dos alunos, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu vou botar para imprimir o aluno todo. A gente vê o que é que acontece. Vou botar para imprimir Vitor. E vou botar para imprimir Maeli. Eu espero que seja esse o main, não outro. Opa, olha só. Aqui ele imprimiu o nome de Liza, o CPF de Gabriele e o telefone de David. Ok. Depois, ele imprimiu a razão social da escola 1. Ok. Depois, ele imprimiu na linha 22 a razão social da escola 2 e imprimiu o CNPJ da escola 3. E aconteceu alguma coisa aqui. Que Vitor.getNome já deu erro. O erro não foi quando ele foi imprimir, mas foi na hora. Olha, eu quero que vocês aprendam a interpretar essas exceções, viu? Exceção no main, aí o nome da exceção no pointer exception.
Ou seja, ele apontou para um espaço de memória vazio, certo? No pointer exception tá vazio. Eu não consigo seguir daí para frente. E isso aconteceu na linha 55 da classe escola. Tem um método lá, .add aluno, e foi aqui que isso deu erro. A gente vai ver o que aconteceu. Vamos lá. O erro teria sido aqui. Lembra que eu disse que se eu crio um novo construtor, eu preciso inicializar tudo? No novo construtor, que foi o que eu usei para a escola 2, eu não inicializei a relist. E aqui, ó, essa linha está faltando no primeiro construtor, ou seja, ele tentou acessar um espaço de memória, porque eu usei este construtor aqui. Ele tentou acessar o espaço de alunos e eu não tinha inicializado, e por isso tinha dado no pointer exception. Vamos rodar novamente. E aí, seguiu porque eu inicializei o arraylist. Olha, tudo ok. Imprimi o nome, só que na hora que eu fui imprimir o aluno completo, né, do jeito que eu coloquei aqui, deixa eu voltar para o main, essas duas linhas, aparece um negócio totalmente estranho. Ele imprimiu o endereço de memória. Ele não imprime o texto, que é o que a gente quer. Para isto acontecer, eu preciso criar um método especial, que para todas as classes possuem um método especial que é chamado de toString. Esse método especial, ele simplesmente diz, transforme esse tipo de dados em uma string, porque eu não quero que seja impresso do jeito que foi impresso lá. Ele retorna uma forma de visualizar os dados. Como é aluno, eu vou colocar que toda vez quando pedir para imprimir, ele vai imprimir o nome. Mas eu poderia dizer que toda vez quando for imprimir, ele imprima o nome mais o CPF. Eu estou criando o método que vai definir como é que vai aparecer os dados aqui. Vou botar para rodar novamente. Olha só a mágica. Eu disse que no toString ele imprimiu o nome de Vitor e o CPF. Só que de onde veio essa palavrinha aqui, nome, se eu não coloquei aqui? Mas eu coloquei aqui, ó, get nome, em cima. Agora vai ficar sem nada escrito, só o nome e o CPF. Pronto. Se eu quisesse colocar mais alguma coisa, vou botar aqui que vai imprimir também o telefone. Então, toda vez quando ele for imprimir o dado, ele vai colocar o nome do aluno, o CPF e o telefone. A ordem dos métodos não interessa, tá, gente? Mas normalmente a gente coloca o construtor, primeiro os atributos, depois os construtores e depois os métodos. O toString também, geralmente ele fica lá no final. Ele sempre tem essa assinatura aqui. Public string, ou seja, retorna um string, e o nome dele é TOS maiúsculo, desse jeitinho que tá aí. Então, eu vou colocar que ele vai retornar get razão social da escola. Ele também vai retornar o endereço. Então, vamos lá. Diferente do que a gente imaginava que ele ia aparecer assim, vai aparecer assim. Tá? Se acontecer na escola 2, na escola 1, não tem endereço. Então, eu vou colocar aqui para imprimir, em vez da razão social, a escola 1. Ó, a escola 1, ela não tem endereço. Aí ela fica como se fosse um espaço vazio. Mas se por acaso eu boto aqui escola 1.7
endereço, novo endereço da escola. Coloquei um valor aí qualquer e vou mandar imprimir de novo embaixo, para a gente ver como é que fica. Ó, de início não tinha endereço. Aí eu fui lá, usei o método set e mandei imprimir novamente. Aí ele imprime o endereço.